Boa noite a todos. Peço que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 ao 20, por favor. Tudo começou quando o imperador Licínio exigiu que as tropas sacrificassem a sua imagem. No entanto, no meio dessas tropas, 40 dos soldados que estavam ali eram cristãos. Um dos soldados disse: desonrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é algo mais terrível. O governador Agrícola respondeu: vocês estão loucos? Vocês não têm nenhum senhor senão César. Em nome dele eu prometo a promoção para o primeiro de vocês que der um passo à frente e cumprir o seu dever de sacrificar ao imperador. Após breve pausa, nenhum deles se moveu. Então Agrícola, o governador, mudou sua tática. Vocês irão perseverar em sua rebelião? Se perseverarem, preparem-se para a morte. Esta é a sua última chance. Vocês irão obedecer ao imperador? Os soldados mantiveram-se firmes em sua resolução. Outro deles afirmou: nada que você vier a nos oferecer substituirá o que perderíamos no outro mundo. Quanto às ameaças de tortura, prisão e morte, aprendemos a negar o nosso corpo quando o bem-estar de nossa alma está em jogo. Açoite-os, gritou Agrícola. Os próprios companheiros de farda os prenderam, os açoitaram e nus, com a pele rasgada, foram amarrados nos postes no frio gelado. Após um bom período de tortura, Lísias, o comandante da legião, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para a lagoa, do lado de fora. Lá, segundo os escritos dos pais da igreja, fazia um frio de cortar as bochechas. Vocês ficarão nus no lago até decidirem sacrificar aos deuses, disse Lísias aos soldados. Imediatamente todos os soldados tiraram suas roupas e correram em direção à lagoa, extremamente gelada, envolta por neve em suas margens. Correndo, alguns dos soldados gritaram: somos soldados do Senhor e não tememos nada. O que é morrer se não entrar na vida eterna? Cantemos, irmãos. E essa canção se repetiu. Perplexo, Agrícola viu seus guardas puxando uma canção e correram para o lago congelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiras ao redor do lago. Sua esperança era que os soldados, antes de congelarem, se arrependessem e saíssem de lá para se aquecer e sacrificar ao imperador. Alguns soldados gritavam para os que estavam no lago, tentando convencê-los a saírem de lá. Em algum momento, um dos 40 que estavam no lago saiu correndo em direção a uma das banheiras aquecidas. Ajudado por soldados que estavam do lado de fora, mergulhou numa das banheiras quentes e morreu instantaneamente por causa do choque térmico. Entrando em convulsão, acabou morrendo ali. O guarda que estava do lado de fora, mais que depressa, tirou suas roupas e se juntou aos mártires dentro do lago. Na manhã seguinte, Agrícola foi avisado de que havia 40 soldados mortos dentro do lago e mais um morto quando quis escapar do lago. Essa é a história dos 40 soldados de Cristo que mantiveram-se fiéis e mantiveram-se firmes em sua fé, mesmo diante das ameaças que lhes eram impostas. E esses homens permaneceram firmes. Eles não recuaram, não se moveram,
e é um verdadeiro e literal exemplo de soldados que se vestiram do armamento provido pelo Senhor. Perceba que se vestir de toda a armadura de Deus ou de todo o armamento do Senhor não o isenta de dores ou sofrimentos, ou não o isenta de ser afligido neste mundo. Mas essa armadura o protege e o conduz firme, inabalável, para que, chegando no fim da linha, você entre na cidade celestial pelas portas. Efésios 6, verso 10 ao verso 20, eu farei a leitura, e essa é a palavra do Senhor. Quanto ao mais, verso 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém? O título da pregação é, nós estamos em uma série sobre a armadura de Deus, e já foram 3 pregações, né? Hoje é a 4ª, e o título é A Armadura de Deus, o escudo da fé. É interessante notar que dentre várias imagens que a igreja é descrita, aqui Paulo está visualizando soldados. Os cristãos são vistos em uma batalha, e Paulo aqui os exorta para que não subestimem o inimigo. Isso é importante. Isso é importante para uma boa exortação para os cristãos, pois nós temos essa tendência de nós já vencemos, nós já conquistamos, Paulo escreve e diz, não subestimem o inimigo. Vocês vão para a luta. Vocês não devem ir para a luta de peito aberto. Vocês devem se lançar nessa batalha, mas vocês devem levar um armamento. Vocês devem se armar para essa luta. A igreja deve se armar. Deus proveu ao seu povo um armamento para que nessa batalha eles possam permanecer firmes e inabaláveis. E esse é o objetivo de se armar de toda a armadura de Deus. Quando nos alistamos ao exército do Senhor, nós nos comprometemos, não sei se você sabia disso, mas cada um de nós nos comprometemos a guerrear as guerras do Senhor. E não somos como um exército passivo, esperando o inimigo vir ao nosso encontro. Nós somos chamados a avançar pelas fileiras inimigas e despertar aqueles que dormem, aqueles que estão cochilando,
despertar pela luz do Evangelho, para que sejam levantados dentre os mortos, e a luz de Cristo assim brilhe sobre todos nas fileiras inimigas. Nós devemos ser ativos quanto a isso, quanto a essa guerra, e quando revidados pelo adversário, porque nós temos um exército inimigo também, nós seremos revidados pelo adversário. Nós temos uma forte arma de defesa, e essa arma de defesa é o escudo da fé. O escudo da fé impede que os dardos inflamados do diabo nos atinjam, e por conta disso, por causa do escudo da fé, nós somos protegidos. Paulo, ao escrever sobre o armamento cristão, parece ter em mente, sim, a armadura romana, mas principalmente, eu acredito, as escrituras do Antigo Testamento. Então, é inevitável, Paulo, no seu contexto, ele vê muitos soldados e ele tem contato com aquilo, mas ao pensar sobre a armadura, eu acredito que ele está principalmente pensando ou tirando nessas imagens das escrituras do Antigo Testamento, e é de lá que sai todo esse armamento, e não diferente disso, também o escudo. O escudo romano, dentre uma pluralidade de escudos que eles usavam, esse aqui que nós lemos especificamente tinha uma certa altura que poderia cobrir o corpo todo, dependendo da posição do soldado, e os protegiam dos dardos que na sua ponta tinham um pano envolto em chamas. E a ideia aqui é que o escudo da fé nos protege contra as tentações investidas de nosso inimigo, nesse caso, os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, o próprio diabo. E a principal tarefa do nosso inimigo, a principal tarefa do diabo é essa. É nos atingir, não é óbvio? É nos atingir. É nos atingir, nos influenciando em direção ao pecado. Essa é a sua principal tarefa. Ele nos levar a cair, ele nos levar a passar a tropeçar na jornada, a tropeçar andando pelo caminho e, no fim das contas, a desconfiar das palavras do próprio Senhor e colocar em dúvida a própria palavra do Senhor. E é isso que nós podemos encontrar em todas as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Portanto, o escudo da fé é indispensável, pois as suas flechas inflamadas, as flechas inflamadas do nosso inimigo, elas podem nos causar muitos danos. Se pudéssemos ter uma imagem do diabo, alguém já disse isso, em seus dentes você veria rastros de homens, ou restos de homens, que foram devorados por ele. E ao seu derredor, muitos santos feridos, ou mesmo gravemente feridos. Acredite nisso. Isso é dito para que nós não subestimemos. Não devemos subestimar o nosso inimigo, o diabo. Ele não está brincando de devorar os homens. E se o deixarmos, ele o fará com todo o seu ódio e toda a sua fúria. O que você deve fazer? O que nós devemos fazer quanto a isso? Nós devemos nos preparar, nós devemos nos armar, nós devemos todas aquelas armaduras, inclusive o escudo da fé, para que possamos resisti-lo nessa luta. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, verso 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge,
procurando alguém para devorar. O que você deve fazer? Resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir, aqui, nessas palavras, significa tomar uma posição completamente contra. É se opor ativamente. Resistir era um termo militar que significava resistir fortemente a um oponente, tomar uma posição firme contra. Resistir é o oposto de se render. Resistir, o que resiste não faz acordos. O que resiste não abre brechas para algum tipo de trégua ou pacificação com o adversário. O que resiste também não está passivo. Ele está ativo. Ele se opõe. Ele se coloca no caminho contra o diabo e é isso que somos chamados a fazer. Resiste-lhes firmes na fé. Tá bom. Eu devo resistir ao diabo, certo? E devo resistir o diabo firme na fé, certo? Mas que tipo de fé é essa? A qual nós devemos nos armar? Espera aí. Nós somos cristãos, não é? Pelo menos que eu posso ver. Todos nós somos cristãos, não é? E a causa de eu ser um cristão é que eu coloquei a minha confiança em Cristo. Eu descansei na obra de Cristo. Eu criei no Evangelho de Cristo. Eu olhei para Cristo por meio da fé para a minha salvação. Como assim eu devo me armar de fé? Paulo, nessa mesma carta, ele vai dizer: nós estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, e agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, nós andávamos neste mundo. Mas, verso 8, pela graça fomos salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus. Por que eu devo me armar de fé? Eu não já tenho essa fé? Não é por isso que eu sou cristão, porque eu já tenho essa fé? Todos os cristãos têm essa fé, isso é verdade, que é descrita aqui no capítulo 2. Mas eu penso que aqui Paulo está falando de uma fé onde eu continuo e coloco a minha confiança em Deus e na sua palavra para tudo mais, e não somente para a minha salvação. Se você perceber, nós já colocamos a nossa fé em Cristo, certo? Nós já confiamos nele para a nossa salvação. Mas, e quanto para todas as outras coisas? Quando as circunstâncias estão desfavoráveis, quando nós estamos enfrentando certas situações difíceis, a minha fé para a salvação é ela que eu devo exercer aqui? Ou eu devo confiar nas palavras do Senhor quanto a tudo que eu estou enfrentando? Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As situações difíceis, nós podemos olhar para essas palavras e dizer: é isso, a minha confiança está nisso. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que isso está acontecendo. Jó é um exemplo disso, né?
Jó era um homem íntegro, era um homem fiel, as Escrituras testemunham isso no capítulo 1, mas há um inimigo. E o inimigo praticamente acaba com a vida dele sem ele ter feito nada. Nada de errado. Mas o testemunho de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Embora Jó não entendesse tudo aquilo que estava acontecendo, o porquê que ele estava passando aquilo, Jó, ele permanece confiando no Senhor para tudo isso. E é desse escudo que nos armamos contra os dardos inflamados do diabo. Quando o diabo tenta nos atingir de alguma forma, nós resistimos a ele com essa fé, com essa confiança e sujeição ao Senhor e à sua palavra. Agora, atente para o seguinte, pois eu não quero que tenhamos a ideia equivocada de que a fé em si, e por si só, é a nossa proteção. Né? O escudo da fé. Então, se eu tenho essa fé, eu já estou protegido e é a fé, então, que vai me proteger. E não me parece isso. A fé só é fé porque ela tem um objeto em mente. Porque diante dos seus olhos, ela visualiza algo em que possa descansar e confiar e se agarrar. E diante dos seus olhos, o que a fé tem? Ela tem o Senhor em mente. Ela tem a sua palavra em mente, em quem ela descansa. É quase a fé e a palavra do Senhor, é quase inseparáveis nas Escrituras. E o escudo da fé se agarra no próprio Senhor. O Senhor é o alvo dessa fé, é o objeto dessa fé. E como eu disse, eu penso que as imagens desse armamento, eles são tirados do Antigo Testamento. Né? Preste atenção em alguns versos. Salmo 7, verso 10. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Salmo 84, verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Salmo 18, verso 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nesse mesmo Salmo, verso 30, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Salmo 18, se você ler, depois eu indico você a ler o Salmo 18 depois. É um salmo messiânico. E aqui vemos o Messias se armando para enfrentar os seus inimigos. Ele está escudado, o escudo dele é o Senhor. E nesse salmo nós vemos um Messias que ele vai triunfante. Ele sai vitorioso diante dos seus inimigos. David Paulson diz que esse salmo, o Salmo 18, é um exemplo de fé que busca proteção e forças no Senhor. E de fato, depois você ler o Salmo 18, você verá um Messias vitorioso e triunfante, que colocou a sua confiança no Senhor. Essa verdade também é replicada no famoso hino Castelo Forte, de Lutero. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. E nós podemos ver o exemplo do próprio Senhor lidando com as flechas inflamadas do diabo. Ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele
se eu posso dizer isso, ele usou o escudo da fé, que está diretamente relacionado com a palavra de Deus. A cada investida de Satanás, ele se mostra confiante na palavra do Senhor, naquilo que foi escrito, e então, no final das contas, ele resiste-lhe firme na fé. E ele, como nós vemos, o diabo fugiu. Caminhando para o final, irmãos, haverá um dia em que essa batalha por fim cessará. Nós estamos numa batalha, por isso nós devemos nos armar. Mas um dia essa batalha ela chegará ao fim, ela acabará. E então, eu posso dizer que o escudo da fé não nos será mais necessário. Por quê? Porque nós veremos. Nós teremos tudo diante dos nossos olhos. E é por isso que 1 Coríntios 13, o amor é maior que a fé e a esperança. Porque a fé e a esperança andam na confiança por aquilo que os seus olhos não estão vendo. Romanos 6, verso 24, 25 vai dizer, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como aquilo que nós vemos, esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. 2 Coríntios 5, 17, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Um dia nós poderemos nos desarmar do escudo da fé, porque essa batalha cessará. O escudo não será mais necessário, pois, um spoiler aqui, o Senhor vencerá. E os nossos inimigos serão totalmente subjugados. Apocalipse 17, 14, eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. E aquele inimigo a qual nós não devemos subestimar, ele será destruído simplesmente pelo aparecimento do Senhor. Esse é o nosso comandante nesse exército. Amém? Amém. Algumas aplicações, irmãos. Devemos nos lembrar que Paulo está se dirigindo a uma comunidade de cristãos. Essa não é uma guerra de cada um por si. A igreja deve se armar com o escudo da fé. A igreja deve confiar e descansar no Senhor e na sua palavra, e cada um deve usar o escudo da fé, não só para permanecer firme e inabalável, mas para que o seu irmão permaneça firme, inabalável e também não seja atingido. Outra aplicação, embora a batalha chegue ao fim e descansaremos, nós de fato descansaremos, é a nossa esperança, não é? Ela ainda não chegou ao fim. O escudo da fé deve ser embraçado por todos nós e cada um de nós. Portanto, verso 10, sejam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder e embracem o escudo da fé para permanecerem firmes. O nosso objetivo é chegar no final. O nosso objetivo é atravessar o rio da morte e, por fim, chegar à cidade celestial e ser recebido pelo Senhor. Mas ainda nós não chegamos lá. Ainda temos inimigos diante de nós, o qual nós não devemos subestimar, mas devemos nos armar contra eles para permanecer firmes. Isso significa andar segundo a palavra do Senhor, com plena confiança nele e na sua palavra. É isso que significa segurar o escudo da fé.
confiar, andar segundo a palavra do Senhor, com plena confiança nele e na sua palavra. E assim, permaneceremos firmes e inabaláveis. Uma última, e é para você que ainda faz parte das fileiras inimigas. Você que está assistindo, ainda não se rendeu ao Senhor, ainda não lançou de si as suas armas, que você tem lutado contra o Senhor. Se você ainda não se alistou ao exército do Senhor, é isso que você é chamado a fazer essa noite. O comandante desse exército deu a vida pelos seus soldados. Mas ele ressurgiu e está à frente do seu exército, levando todos os seus para uma vitória triunfante. Não resista a ele. Não se oponha a ele. Não se coloque no caminho dele. Só se for para baixar as suas armas, curvar as suas cabeças e clamar para que o Senhor o aliste no seu exército. E a sua palavra garante, você terá uma vitória triunfante. Uma verdadeira vitória que somente tem aqueles que estão alistados no exército do Senhor. Amém? Amém. Peço a todos que curvem as suas cabeças, vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos alistar ao teu exército. Obrigado por prover ao teu povo um armamento pelo qual nós permaneceremos firmes e inabaláveis nessa batalha, a qual, por amor ao Senhor, confiantes no Senhor, dependendo do Senhor, nós entramos. E esperamos na tua palavra que nos diz que nós lá no final, quando tudo acabar, sairemos triunfantes junto do Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Nós louvamos a Ti. Louvamos a Ti porque o Senhor nos deu o dom da fé. Louvamos a Ti porque o Senhor tem fortalecido a Tua igreja com confiança no Senhor e na Tua palavra. Seja o nosso escudo, Senhor. Esteja à nossa frente, pois nós queremos chegar ao final, firmes, inabaláveis. Nós queremos lutar, sim, Senhor, é um privilégio lutar no exército do Senhor. É um privilégio se armar e partir diante das fileiras inimigas por amor do Teu nome. Mas nós esperamos que por fim nós tiraremos essa armadura e desfrutaremos da vitória triunfante do Senhor para sempre na Tua presença. Assim, nos arme com essa esperança e com essa fé e com essa expectativa, nós imploramos a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.